Bom dia a todos. Gostaria de refletir com vocês uma palavra que se encontra no Salmo número 78 e o versículo 3 e 4, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que o fez. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa geração, sobre a geração passada, sobre tudo que nós aprendemos de nossos pais, sobre o que nós vivemos e sobre o legado que nós deixaremos para os nossos filhos. É interessante que quando nós sentamos com os pais para falar da época em que nós vivemos, na minha época também, eu também passo isso para os meus filhos, que nós vivemos numa época em que os filhos, ainda com a idade de 10, 11, 12 anos, já iam para a escola e da escola para o trabalho, onde meninas de 10, 11, 12 anos de idade já sabiam cuidar de uma casa. E hoje nós vivemos uma geração que muitas vezes somos impedidos de fazer isso. O que nós vemos são crianças, adolescentes, jovens, muitas vezes perdidos para a rua por ser impedido de trabalhar, ou os próprios pais impedidos de educar os próprios filhos. O que nós mais ouvimos na mídia durante esses dias é a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Aparentemente, bonito, legal, vai solucionar os problemas, mas é um problema remediativo. Eu não quero discutir se eu sou a favor ou se eu sou contra, mas é como se você tivesse uma árvore que dê frutos bonitos, vamos supor uma laranjeira no quintal de casa, e ela começa a dar alguns frutos podres, e você vai e tira o fruto podre, e aparentemente ficou bonito, mas com o passar do tempo ela volta a produzir alguns frutos podres. Então, a solução não pode ser remediativa, a solução tem que ser preventiva. Às vezes o problema não está ali na laranja podre, e sim lá na raiz. Então é ali que tem que ser curado. Aí, com o passar do tempo, ela vai produzir frutos bons. Então é como se você se prevenisse com uma vacina para uma gripe. É mais fácil você tomar a vacina ou é mais fácil curar uma pneumonia depois? Uma gripe muito forte. Então é muito mais fácil você prevenir antes, tomar uma medida preventiva. Então essa briga de maior idade, o que nós vemos na mídia, vamos criar projetos para os jovens infratores, projetos de fazer com que eles sejam esportistas, são tudo medidas remediáveis. Então, o que precisa não é dessa medida, e sim medidas preventivas. E muitas vezes nós somos impedidos de educar os nossos próprios filhos. Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14, o sábio Salomão fala: não retires a disciplina da criança, pois se bater com vara, nem por isso morrerá. Se você bater com vara, poderá estar livrando a sua alma do inferno, ou em algumas traduções, livrando da sepultura. Então estão tirando a nossa autoridade sobre os nossos próprios filhos. E o que será dessa geração? Hoje nós falamos de uma geração que nós viemos e sentimos orgulho de falar dessa geração para os nossos filhos. Mas o que essa geração de hoje vão ter para falar para os seus filhos? Se somos impedidos de educar, de ensinar, de pôr os nossos filhos para trabalhar. A nossa geração, as crianças trabalhavam junto com os pais desde criança. E hoje, se eu contratar um adolescente de 13, 14 anos, eu corro o risco de ser processado. Então que nós possamos orar por essa nação, orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas cidades, porque nós temos que ter fé, ter esperança ainda que a nossa geração, uma geração de adoradores, uma geração que muitas vezes tem que remar contra a maré, mas ter a esperança ainda que nós ainda vamos formar uma geração de adoradores e que as pessoas vão entender
que o caminho é esse, que o nosso país ainda tem solução, uma geração que ama a Deus, uma geração que adora a Deus. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém?